Os bosques de Viena, cantados por poetas, estimados por todos, amados com ternura. Essa joia natural, esse pulmão verde por pouco não foi destruído 150 anos atrás. O plano, na verdade, era primeiro desmatar o bosque inteiro e depois vender o terreno. No fim do século XIX, o Império Austro-Húngaro está na virada entre monarquia e o Estado moderno. Os órgãos administrativos estão prensados entre ideais novos e antigos. Alguns funcionários públicos são acusados de corrupção. Empresas privadas e pensadores zelosos se digladiavam por um patrimônio inestimável. Podemos dizer que ele foi o primeiro ambientalista moderno da Áustria. Schöffel ganhou muitos inimigos. Ele foi ameaçado. Os direitos civis modernos reescreveram totalmente as regras do jogo. Ele estava sempre um passo à frente. Ele trabalhava muito com esse conhecimento insider, pode-se dizer também um conhecimento de quem fiscaliza. Por volta de 1870, desenrola-se às portas de Viena um caso rumoroso como nunca teria sido possível antes. E o herói dessa história é um oficial aposentado de patente baixa do Império Austro-Húngaro. E por isso, Josef Schöffel é o herói dos bosques de Viena. O crime ambiental dos Habsburgos. Os bosques de Viena estendem-se desde a vegetação do Prater, no segundo distrito de Viena, até Lilienfeld, a oeste, e Baden, no sul. Viena, que por muito tempo não foi uma cidade muito grande, estava inicialmente acolchoada em um manto verde cheio de sombra. Com a violenta expansão da cidade a partir de 1850, a magnífica floresta de Baixa Áustria focalizou cada vez mais o interesse dos vienenses e logo tudo estava girando em torno de dinheiro. Viena devia perder seu cinturão verde a portas fechadas pela decisão de meia dúzia de empresários. É quando entra em cena Josef Schöffel, o salvador dos bosques de Viena. Na sua terra natal, Modlin, muitos lugares homenageiam esse homem que conquistou sozinho toda uma região. Para a Baixa Áustria, para os vienenses e para a proteção ambiental. No início da década de 1870, ele foi decisivo para que se tomasse medidas que até hoje marcam a qualidade de vida dos habitantes de Viena e da Baixa Áustria. Ele era um primeiro-tenente da reserva do exército. Na verdade, ele não tinha nenhum cargo político e sua única intenção era passar o fim da vida aqui. Porém, o Ministério da Fazenda tinha a intenção de desmatar os bosques vienenses e, em 1870, foi decidido que um décimo dessa floresta, o bosque de Anninger, com 5.000 hectares, seria derrubado. Foi o que Schöffel quis impedir, pois Modlin fica exatamente do lado de Anninger, de Hindenburg e Vorderburg também. Ele, então, se empenhou para denunciar os motivos escusos por trás dessa devastação, como ele a chamou, e lutar contra isso. Um tenente da reserva. Para os nossos ouvidos, isso soa a um homem idoso. Na verdade, porém, Schöffel não tinha nem 40 anos quando começou suas iniciativas em defesa dos bosques de Viena. Uma grande parte do exército ficava sem serviço em tempos de paz, independentemente da idade. Assim, Schöffel tinha tempo para se dedicar aos seus interesses, que eram as ciências naturais, literatura, escrever e ler jornais. Como cidadão bem informado, Schöffel suspeitava fortemente que as derrubadas em Modlin eram só um experimento para gradualmente transformar todo o patrimônio florestal em dinheiro. Assim, Schöffel entrou para a política em Modlin por causa dos bosques de Viena, e sua carreira política se estendeu quase até 1910, isso é, por quase 40 anos. Ele foi prefeito do município de Modlin, deputado estadual e deputado imperial.
É claro, essa carreira política fez dele alguém importante e, em especial, um grande formador de opinião do Império Austro-Húngaro. Mas quais eram os meios pelos quais um agitador antes desconhecido conseguiu exercer tanta influência? Os adversários do outro lado eram infinitamente mais poderosos. Autoridades ministeriais, a Casa Imperial, sistemas arraigados de monopólios e favorecimentos, uma cultura nada transparente de negociatas e os interesses econômicos de uma metrópole em pleno florescimento. Josef Schöffel foi um revolucionário no jeito como ele lidava com a mídia ou na sua atuação como político. Ele era da classe média, isso é, não tinha uma alta nobreza e não contava com o apoio da família imperial. Foi só em 1870, 150 anos atrás, que ele começou suas campanhas, usando intencionalmente a mídia para isso. Ele era como uma ONG de um homem só na luta contra o desmatamento dos bosques de Viena e publicava 2 artigos por semana nos jornais vienenses para tentar explicar à população e também aos políticos e autoridades o que realmente estava acontecendo nos bosques de Viena em termos de devastação, dilapidação do patrimônio e abuso e destruição do meio ambiente. Mas essa ONG de um homem só foi ganhando cada vez mais apoiadores com o tempo. Sua obstinada campanha jornalística surtiu efeito. A cada semana, mais e mais leitores se convenciam dos argumentos de Schöffel, pois ele não se contentava só em expressar opiniões. Ele apresentava documentos e cálculos minuciosos. Assim, ele conquistou companheiros em diversas esferas. Entre os moradores da região dos bosques, entre os cidadãos de Viena que se importavam com a preservação do seu espaço de lazer, entre servidores públicos que consideravam as negociatas contrárias ao direito administrativo e até mesmo entre figurões da Casa Imperial, como, por exemplo, o arquiduque Alberto de Áustria-Teschen, que acabou apoiando imensamente Schöffel. Diversos servidores públicos arriscaram seus empregos por fornecer informações internas à causa de Schöffel. Schöffel foi intensamente habilidoso. Primeiramente, ele fez uma publicação anônima no Viener Tagblatt, que era um jornal liberal que acabou se posicionando junto com essa campanha e mostrando o serviço que a imprensa pode prestar. Foi com isso que ele inicialmente se virou e se defendeu, porque estava sempre sob forte pressão, sempre sendo processado por difamação. Podemos pensar no jornal Falter aqui na Áustria atual ou outros veículos parecidos, porque ele tinha informações internas, tinha apoiadores de dentro da burocracia. Então ele recebia trechos de contratos e os publicava no jornal. Recebia minutas de atas, anotações de reuniões e assim por diante. Assim podemos dizer que ele estava sempre um passo à frente das autoridades e dos seus oponentes. E é preciso dizer que isso que ele fazia não teria sido possível antes. Estamos em 1870, em 1867, temos a Constituição, e essa Constituição, que em grande parte está em vigor até hoje, pelo menos na parte sobre direitos fundamentais dos cidadãos, essa Constituição existia apenas há 3 anos. E uma das liberdades centrais que ela definia era a liberdade de imprensa. Significa que essas campanhas na imprensa contra o Estado não teriam sido possíveis antes. Os bosques de Viena têm seu lobby já no nome, os vienenses. No fim do século XIX, as pessoas eram atraídas para o campo, seguindo a tendência dos aristocratas e seus refúgios de verão para fugir da cidade grande, barulhenta, poeirenta e quente. O polimento das muralhas da cidade e a construção da Ringstrasse tornaram a vida dentro dos magníficos palácios urbanos desconfortável. Quem podia, usava o espaço verde fora dos portões de Viena. Mas Schöffel ia além. Ele pensava que os bosques de Viena eram muito mais do que um atrativo destino de lazer. Por exemplo, ele diferenciava entre uma floresta de exploração e uma floresta de lazer. Já naquela época, 150 anos atrás, ele considerava os bosques de Viena uma floresta que tinha um valor agregado para a cidade de Viena, para a oxigenação e resfriamento da cidade. 150 anos atrás, isso já era importante para ele. Ele também explicava que as outras florestas de Waldviertel não tinham tanto esse valor. Eram florestas mais para exploração. Quando se lê as suas memórias, é inacreditável como o seu pensamento era moderno.
Uma visão que na época ainda não estava consolidada na consciência de todos. Os Habsburgo, por exemplo, associavam os bosques de Viena principalmente a caças por esporte. Naturalmente, isso é um luxo, algo que deve ser limitado em tempos de crise. Essa era a perspectiva míope do caçador esportivo. Depois das guerras de meados do século XIX, que foram guerras com muitas perdas e imensamente caras, o imperador Francisco José estava com dívidas enormes e pensou que seria uma boa ideia vender uma parte dos bosques de Viena ao dono de uma grande madeireira. Foi um certo senhor chamado Moritz Hirschel que comprou um quarto dos bosques de Viena e inclusive recebeu a autorização para a derrubada. Por trás disso estava a ideia de praticamente mostrar à população que os bosques de Viena não existiam mais e, por isso, podiam ser vendidos, porque não tinham mais valor de lazer para a população. As medidas de desmatamento da época de Josef Schöffel e Moritz Hirschel fizeram com que partes dos bosques de Viena fossem completamente devastadas. Ninguém se importou em deixar que nova vegetação nascesse, e esse desmatamento completo também expôs o solo à erosão. O humus foi varrido pelo vento ou lavado pelas chuvas. E, especialmente aqui na parte norte dos bosques, em Flusch, apareceu o arenito seco e árido, a argila também, onde nenhuma vegetação nova brota. Moritz Hirschel pode ser visto como oponente de Josef Schöffel nesse caso rumoroso da devastação dos bosques de Viena. Como dono de uma grande madeireira, ele era conhecido em todo o mundo econômico, para além de Viena. Um empresário entre tantos que, naquela conjuntura de crescimento, agarrou uma oportunidade de sucesso e enriquecimento. Para Hirschel, o bosque de Anninger foi uma compra de ocasião. Era um negócio que não envolvia nem emoções, nem nenhum interesse pessoal. O fato de ele aparecer nos jornais por meses, com seu plano de derrubada de árvores, certamente não era agradável, mas não significou a sua ruína de maneira nenhuma. Havia diversas outras florestas e bosques que serviriam para ele fazer negócios. O fato é que Hirschel vivia muito bem sem os bosques de Viena. Para ele não havia tanto em jogo quanto para Schöffel e seus aliados. Mas os detalhes que Schöffel divulgou sobre o negócio entre Hirschel e os representantes do poder público deram início a uma nova era. A partir de agora, o mundo dos negócios tinha que estar pronto para os seus arranjos virem ao conhecimento de mais pessoas do que os envolvidos diretamente nas tratativas. A imprensa podia investigar, cobrar responsabilidades, dar transparência, incentivar debates e causar a parada de iniciativas. O talento jornalístico de Schöffel, sua persistência e sua meticulosidade fizeram dele uma pessoa de destaque. Depois da salvação dos bosques de Viena, ocorrida em 1872, Schöffel foi nomeado prefeito pela Câmara Municipal de Mödling. Ele nem se candidatou, foi simplesmente nomeado prefeito. E aceitou essa eleição sob a condição de ter poderes para pôr ordem nesse chiqueiro aqui de Mödling, como ele mesmo disse. Assim, ele pôs a Câmara diante da seguinte opção: ou vocês me dão poderes para reformar as escolas, reformar o foro, construir um hospital, pôr ordem nas vias públicas, pôr ordem no canal, ou então eu não me torno prefeito. A Câmara Municipal aceitou essas condições por unanimidade, bancando a aposta de dar poderes totais a Josef Schöffel. A Câmara nem era mais consultada. Schöffel agora era o prefeito, uma organização de um homem só, e provocou muitas mudanças em Mödling. Os vereadores de Mödling mal puderam acreditar em tudo o que aconteceu aqui num período de 2 ou 3 anos. Mödling é um dos poucos subúrbios de maior porte que tem uma relação forte com os bosques de Viena. Por muitos séculos, os bosques de Viena tinham bem pouca ou nenhuma ocupação humana. Praticamente não existiam estradas, só se andava lá a cavalo ou a pé. Antes dos Habsburgo, essa área servia como território de caça para a dinastia dos Babenberger. No entanto, é claro que havia aldeias, especialmente nos cruzamentos de estradas importantes, por exemplo, Burgersdorf, mas também havia muitas outras, como Leopoldsdorf.
Alguns carvoeiros moravam e trabalhavam na mata. Mas assim que pequenas aldeias começavam a prosperar, tomadas pelas repetidas invasões otomanas do século XVI e XVII, os bosques de Viena se transformaram em uma floresta fantasma. Porém, a corte imperial de Viena costumava extrair madeira do seu território de caça. Isso estimulou Maria Teresa a colonizar a região com artesãos de zonas vizinhas, e isso aparece no nome das aldeias, como Tirolenhof, de Tirol, e Schwavendorfer, de Suábia, e muitos outros. Mas também foram trazidos colonos da Estíria para que a extração de madeira pudesse florescer novamente. A ocupação estratégica foi um sucesso e trouxe mais do que apenas madeira, pois uma floresta que não é deixada intacta nem é totalmente derrubada precisa de um cuidado intenso. A primeira pessoa que reconheceu a verdadeira importância dos bosques de Viena como centro de lazer, e especialmente como pulmão verde de Viena, foi Maria Teresa, que, já em 1785, decretou um regulamento para a floresta e tomou providências para que as derrubadas fossem acompanhadas por reflorestamento, garantindo a preservação da mata. Hoje sabemos muito sobre reflorestamento e preservação florestal. E desde aquela época, os bosques de Viena se tornaram em grande medida um parque biosfera, cultivado e preservado segundo os princípios da proteção da natureza. A extração de madeira é rigidamente controlada e muito restrita. Mas como era a economia madeireira no tempo da monarquia? A extração da madeira era simples. O trabalho era todo manual. Praticamente não existiam máquinas. Era tudo feito à base de serras e machados, mais nada. E era muito cansativo também. É dessa época que vem a serra braçal, operada por duas pessoas. Um ficava em cima do tronco e puxava pelo cabo de cima, enquanto o outro ficava embaixo e só empurrava para o outro cabo. Mas quem ficava embaixo também passava trabalho, porque logo depois era hora de ele puxar. Não era fácil para ninguém. Cavalos de carga ajudavam a transportar histórias e tábuas pelo terreno acidentado. O destino, o rio mais próximo que pudesse ser usado para transporte fluvial. Nos bosques de Viena, que tem poucos corpos d'água, ficava tudo bem longe. Seguindo pelo rio Schwitzet, a corrente de transporte não era muito forte. Tem uma garganta grande lá, perto de Klausen-Leopoldsdorf. Era o último desfiladeiro. Ficava mais para cima nas montanhas porque, perto de Klausen-Leopoldsdorf, muitos rios se juntam e vinha madeira de toda essa bacia de captação. Essa madeira era conduzida pelo rio Schwechat, ou melhor, ela vinha flutuando por ele. De lá, era transportada até Viena para ser usada na construção e assim por diante. A demanda por madeira no tempo da monarquia era enorme. Viena estava em plena explosão no fim do século XIX. Havia um imenso afluxo de pessoas vindas de todo o império procurando trabalho. A indústria devorava quantidades nunca antes vistas de energia. Carvão e lenha alimentavam os motores do estilo de vida moderno. A madeira era a matéria-prima central do fim do século XIX. Por muito tempo foi lenha para queima. Imagine, na década de 1840, com aproximadamente 400 mil, 500 mil habitantes, as cidades precisavam de 1,6 milhão de metros cúbicos de lenha. Para se ter uma ideia do que isso representa, esse 1,6 milhão de metros cúbicos ao ano, imagine uma pilha de lenha de cerca de 1 metro de altura. Ela taparia mais que todo o centro de Viena. Era uma quantidade imensa que era desmatada. É claro que não podia extrair isso tudo só dos bosques de Viena, ou seja, era preciso receber essa madeira por outras vias também. Por outro lado, a madeira de construção tinha um papel central, especialmente na grande reestruturação da cidade.
De 1850 até o fim da monarquia, em 1918, Viena passou de 500 mil para 2 milhões de habitantes. Era uma quantidade inimaginável de obras, construções ou os imensos projetos de infraestrutura, o saneamento do Danúbio, todas as ferrovias, os prédios públicos, a Avenida Ringstrasse. Portanto, nesses 50, 60 anos, Viena é um imenso canteiro de obras permanente e para tudo isso se precisa de madeira. Apesar do seu potencial energético ineficiente, a lenha foi por muito tempo o único combustível de calefação de centenas de milhares de domicílios da capital. Então, os bosques de Viena nunca foram um fornecedor único do qual todos da Grande Viena dependiam. Nem a Casa Imperial sob o Imperador Francisco José I, nem as autoridades da administração imperial, nem os madeireiros poderiam convencer os outros de que os bosques de Viena não tinham outro valor além do econômico e eram uma floresta como qualquer outra. Pode-se dizer que os princípios gerais da sustentabilidade foram descobertos pela silvicultura e relativamente cedo. O próprio conceito de sustentabilidade se origina, na verdade, da silvicultura, do manejo das florestas. Foi com as florestas que se reconheceu que não se pode tirar mais do que se nasce, e isso causa danos incalculáveis. Assim, por um longo período, os bosques de Viena foram administrados dessa maneira. Além disso, os bosques de Viena também tinham, claro, alguns vilarejos. Não era uma mata virgem, mas era uma paisagem muito preservada. Já se conhecia o alto valor dos bosques de Viena, mas isso era simplesmente ignorado por razões comerciais. Esse calculismo a sangue frio pode ser imputado aos Habsburgo como um crime ambiental. E não da perspectiva de hoje, mas da perspectiva que se tinha já na época sobre a função biológica de toda a floresta. E, mais especificamente, sobre a posição que os bosques de Viena ocupavam. O que os interessados não sabiam é que havia alguém vigiando as negociações e que traduziria não só para eles, mas para todo o público o significado do abuso que eles estavam prestes a cometer. Como o primeiro-tenente do exército, Schoeffel era um homem muito minucioso, que também sabia lidar com dados financeiros. Em linhas gerais, foram 3 as coisas que ele apontou. Primeiro, a derrubada dos bosques de Viena se daria a um valor totalmente abaixo do mercado. Segundo, o método prejudicial, em que uma empresa era encarregada de desmatar, mas não de reflorestar. E terceiro, que a população não foi realmente informada sobre os planos que o governo, o Estado e a Fazenda tinham para a floresta. Porque na época essa floresta pertencia ao Ministério da Fazenda e era tratada exatamente como se fosse um imóvel ou dinheiro. A floresta só representava um valor financeiro. Não tinha valor biológico, valor como área de descanso ou para renovar o ar. A respeito do valor ou rendimento que seria obtido com a venda dos bosques de Viena, o Ministério da Fazenda emitiu um comunicado na época dizendo que seriam arrecadados 500 mil florins por essa área florestal. Josef Schoeffel comprovou que esse preço de venda era, na verdade, a metade do valor real e que essa área valeria 1 milhão de florins. Convertendo em florim, daria cerca de 14 euros. Então, toda a parte dos bosques de Viena, que era propriedade imperial, isso é, do Estado, valeria 140 milhões de euros. 140 milhões de euros. Talvez fosse aceitável para uma venda emergencial, mas não tem nenhuma proporção com o real valor dos bosques de Viena como consideramos hoje. Um valor que não cabe em contratos e balanços. Um valor que não rende lucros imediatos. Moritz Hirsch era um renomado madeireiro da monarquia, tinha realmente muitas conexões, de Bucovina até o Tirol, e em toda a monarquia, na verdade. Ele era um dos grandes players do setor madeireiro
Nesse sentido, era até lógico encarregar alguém assim com essa área. Claro, Moritz Hirsch ofereceu um preço bem baixo por essa área. Por outro lado, com isso, o Ministério da Fazenda, que não entendia nada de madeira, podia se livrar da tarefa das derrubadas e dizer: nós fechamos um contrato global e Moritz Hirsch pode derrubar quantas árvores quiser. Porém, Josef Schofel apresentou cálculos de peritos que comprovavam que o preço que Moritz Hirsch pagou pelos bosques era apenas 50% do real valor de mercado, dando um aviso tanto ao capitalista Hirsch quanto às autoridades e técnicos do Ministério da Fazenda sobre qual seria a conduta correta. Além disso, com o crescimento do antissemitismo no fim do século XIX, havia uma suspeita generalizada de que Hirschel, como judeu, não tinha escrúpulos nos negócios. Um aspecto que talvez tenha representado um motivo extra para vários apoiadores de Schofel. Mas, fora isso, pode-se dizer que ele era apenas um empresário que aproveitou uma oportunidade que deram a ele. O próprio Schofel não tinha grandes censuras a fazer contra ele pessoalmente. Em princípio, Schofel atacou mesmo o funcionalismo público. Aí vem uma das principais questões que Schofel abordou: como Hirsch conseguiu esses contratos? Foi quando Schofel deu a entender que havia subornos, manipulações ou coisas parecidas em jogo. Pois como alguém consegue o privilégio de poder extrair madeira dos bosques de Viena com exclusividade a preços de monopólio? Na época, um questionamento era que Hirsch não tinha recebido um monopólio, na verdade. Ele tinha recebido esse privilégio ou direito para explorar os bosques de Viena do modo mais eficiente, rápido, descomplicado e administrativamente simples, do ponto de vista das autoridades da fazenda. Sem dúvida, o fator conforto teve um papel nessas tratativas. O pragmatismo, uma virtude clássica dos órgãos públicos e uma especialidade vienense típica. Ele revelou essas irregularidades e, em 1872, os contratos foram realmente rescindidos pelo imperador Francisco. A pedido pessoal do imperador Francisco José, os contratos foram rescindidos. Tudo está bem quando acaba bem. A persistência de Schofel e seus inúmeros artigos na imprensa acabaram fazendo dele o vencedor dessa partida. 1-0 para Mödling e uma derrota para a Casa dos Habsburgos. O prêmio da partida, os bosques de Viena perfeitamente preservados, é aproveitado até hoje pela cidade, pelo Estado e por todo o mundo vegetal e animal. A quem pertence a floresta? Isso depende de como se enxerga a ideia de propriedade. Se só olharmos para os contratos de compra e venda, surge um quadro diferente. Mosteiros e os Habsburgos eram os principais proprietários das florestas dos bosques de Viena. Uma grande parte era, na verdade, território de caça imperial, por isso é uma espécie de terra incógnita, especialmente o interior dos bosques, que é relativamente isolado da cidade. Muitas pessoas em Viena provavelmente nunca viram nada dessa parte por muito tempo. Era bastante inóspito, pelo menos essa parte interna. Portanto, inicialmente o imperador era o maior proprietário, mais tarde passou para o patrimônio do Estado. E também há os conventos, como o de Santa Cruz, que ainda são grandes proprietários. E depois vem os minifúndios, claro, mas a maior parte pertence primeiro à Casa Imperial como território de caça e depois ao Estado. O valor econômico dos bosques de Viena, no sentido que um proprietário rural o mediria, é calculado sempre com base na extração de matéria-prima. Além da madeira e de pequenas quantidades de carvão vegetal, os bosques de Viena guardam ainda outros tesouros. Sim, além da madeira, há diversas rochas que são utilizadas como pedras arquitetônicas até os dias de hoje. Exatamente na região onde estamos aqui, temos o arenito quartzanoso, um material de construção importante que era extraído para muros, igrejas, pontes, mas também para casas particulares. Temos uma dúzia de pedreiras desse material. É uma rocha típica dos bosques de Viena.
Um pouco mais para fora, no flanco oeste da floresta, temos arenito calcário, que era extraído em Artgersdorf. Havia pedreiras imensas disso até o entreguerras. A igreja votiva de Viena foi feita com essa pedra, assim como outros prédios na Ringstrasse. Na região costeira também havia calcário que era extraído em Leitakalk. E até hoje existe uma série de jazidas de argila, Honesdorf, Wiersberger, para fabricar tijolos, ou também Mannesdorf, por exemplo, e Fonsendorf, Baden, era tudo jazidas de argila que eram exploradas por olarias. Essas jazidas de argila se estendiam até o Lagerberg, a rigor. Era tudo para fazer tijolos. Tijolos e cimentos, produtos que o vienense atual associa com ferragens. Quando se fala dos bosques de Viena, porém, ele pensa em casas paradisíacas, ciclismo, corrida, passeios com a família ou convidativos refúgios na floresta. Sonhos que já têm 150 anos. Era absolutamente atual e hoje nós admiramos que em 1870 ele já falasse sobre o papel da floresta no bem-estar e sobre o efeito de resfriamento, oxigenação sobre um espaço de descanso e relaxamento para os vienenses, que podiam passear ou fazer trilha aqui, ou simplesmente escapar da cidade grande. Como mito, a floresta tem muitas faces. Nos contos de fadas e histórias literárias, ela muitas vezes aparece como o último refúgio de existências desesperadas ou foragidos da justiça, como esconderijo de forças do mal. Quando foi que a floresta perdeu sua imagem de força natural, ameaçadora ou local de trabalho ingrato? Foi na primeira metade do século XIX que se chegou a uma definição ou redescobrimento dos bosques de Viena, com conteúdos que seguem atuando até hoje. Foi nesse sentido que os bosques de Viena foram investidos com os sentidos que, essencialmente, conhecemos até a atualidade. Por outro lado, os bosques serviam como contraste, como polo oposto à cidade grande, a cidade industrializada e em crescimento, praticamente a contraparte boa da cidade insalubre, e ao mesmo tempo era uma superfície de projeção, onde se dizia aqui ainda vive o passado remoto, a velha e boa Viena. Os bosques de Viena na periferia da cidade eram um desses lugares onde uma paisagem florestal se conciliava com a cidade grande, onde havia uma unidade harmônica, a paisagem que cerca a cidade de Viena. Viena acertou em cheio ao conservar seu cinturão verde. Eu li em uma publicação da época, uma revista de agricultura, a seguinte opinião: se o Estado realmente vendesse os bosques de Viena, seria uma oportunidade para o município de Viena adquirir esse terreno, adquirir os bosques de Viena e, em vez de investir a verba em um palácio municipal neogótico, cuja construção tinha sido autorizada pelo imperador Francisco José em 1870, deveria investir esse dinheiro no futuro da população vienense e, portanto, na aquisição dos bosques de Viena. E foi exatamente o que aconteceu no século XX. Nós ainda não encontramos a forma adequada, mas estamos prontos para, junto com o governo estadual, adquirir também a área de Bisamberg. Acima de tudo, almejamos adquirir as florestas do oeste até Breitenfeld, para os vienenses que buscam lazer. E, para isso, estamos investindo vários milhões ao ano para comprar terrenos dessa zona. O fato de estarmos comprando é a melhor proteção para essas áreas, porque nós poderíamos criar normas de construção para essas zonas de floresta e campo, mas muitas vezes acontece que, quando a fiscalização chega, já existe uma casa construída
E aí já é tarde demais. Passa boi, passa boiada. Assim, com o fim da monarquia, provavelmente teriam caído as restrições que impediam que os bosques de Viena fossem trocados por dinheiro aos poucos. É preciso sempre haver um quadro regulatório para limitar o livre-arbítrio dos indivíduos. É por isso que hoje existe um plano diretor que contempla a proteção ambiental como um dos seus princípios fundamentais. Afinal, a Áustria ainda é considerada um dos grandes cimentadores da Europa Central. Os Schoeffer da nossa era não se cansam de lembrar isso. Os bosques de Viena são volta e meia passados por cima, diria eu. Houve urbanistas como Otto Wagner, que não deram a menor importância aos bosques nas suas plantas ou propostas de ampliação da cidade, embora na época eles já fossem protegidos. Mas, exatamente para uma metrópole em expansão, alguns não acham nada absurdo que os bosques de Viena entrassem nas reformas. Os preços dos imóveis teriam se ajustado com a expansão para o oeste nos terrenos mais valorizados e assim por diante. É preciso ter em mente que, sem a proteção, Viena teria crescido um pouco diferente de como é hoje. Menos na direção norte e leste e provavelmente mais para a direção oeste e sul. Para as ideias daquele tempo, não seria tão absurdo. Otto Wagner, que alcançou fama mundial como o arquiteto que marcou o Jugendstil na virada do século, se ocupou intensamente planejando a ampliação de Viena. Em 1893, ele venceu o concurso para um plano de reestruturação geral em Viena. Wagner assumia que Viena se ampliaria enormemente e chegaria a 4 milhões de habitantes. Sua visão era uma metrópole com bairros pré-projetados. Mas não chegou a tanto. Viena ainda hoje é marcada pela origem de vários bairros em antigas aldeias e nunca se tornou uma cidade mundial projetada em prancheta. Já o Cinturão Verde, a oeste de Viena, se tornou um bioma estimado por todos e cuidadosamente cultivado. Não é possível aproveitar um espaço natural sem infraestrutura. Assim, nós precisamos de estradas, meios de transporte, estadia, belvederes e assim por diante, a fim de aproveitarmos a natureza da maneira moderna. Foi também o caso aqui. Começamos com as diligências coletivas e as primeiras trilhas que levavam as pessoas da cidade até os arrabaldes e depois até a borda da floresta. No fim, os bosques de Viena encontraram sua vocação final como jardim de entrada daquela reluzente cidade de contos de fada que Viena era considerada no fim do Império. Os refúgios de verão estavam em alta. Partindo de Kahlenberg, Hitzing, Neulenbach, as pessoas conquistavam a mata. Foi o nascimento de um destino de férias concorrido que até hoje é amado por todos. Locais valorizados pelo início do turismo nos bosques de Viena eram Presbau, Purkersdorf e Pretoriusdorf. No sul, Gumpolskirchen, Hinterbrunn, Baden e Bad Voslau atraíam os veranistas. Na ponta de baixo, a demanda era por Nussdorf, Krenzing e Neustift. As classes abastadas construíam casas de verão nos bosques de Viena. Mas excursões para passar o dia ou se hospedar em uma pousada cabiam no bolso da classe média. Hoje é difícil imaginar o que era o barulho e o mau cheiro na cidade, cheia de carroças e canteiros de obras. No verão, os esgotos causavam frequentes epidemias. Portanto, nada como sair e curtir o tempo livre. Esse era o desejo de todos, da classe média baixa até a alta aristocracia. Com o Sophienalpe, os vienenses tinham até uma cabana de montanha, acessível por teleférico. Essa montanha recebeu esse nome por causa da arquiduquesa Sofia, mãe do imperador Francisco José, que gostava de passar o verão lá.
A Ferrovia do Oeste e a Ferrovia dos Bosques de Viena deram acesso a pequenas aldeias no meio da natureza, perfeitas para fugir da cidade grande e suas más condições de higiene. A mudança da corte era um desafio logístico inacreditável. Os palácios de verão geralmente não eram mobiliados, então era preciso se mudar de mala e cuia. Havia até um inspetor do mobiliário da corte para organizar o transporte. Havia comboios de 100 carruagens com os móveis, toda a louça, toda a roupa. Os quadros era literalmente um cortejo até o Palácio de Verão. Era um gasto inacreditável. O livro Tia Iolas de Thorberg mostra como eram essas fugas de várias semanas. No fim de junho, passaram dias fazendo as malas. Louça para café, talheres para salada, vassouras, pano de limpeza. Tudo tinha que ser levado. Os empregados da casa estavam ocupados embalando tudo e os patrões precisavam comer no restaurante enquanto isso. Com uma rápida viagem, os veranistas trocavam a poluição urbana pela arejada atmosfera da floresta, o ruído de ferraduras pelos pios dos pássaros e o cheiro de excrementos pelo perfume das flores. Carros puxados a cavalo buscavam os hóspedes e sua bagagem na estação de trem. Quanto mais rico o hóspede, mais longa a estadia. Os nobres mandavam a criadagem na frente e só ocupavam suas mansões de verão quando elas já estavam arrumadas. Outros alugavam uma casa por toda a temporada e a classe média ocupava pousadas e hotéis. E não só de trem. Os vienenses se dirigiam aos bosques de Viena também com um novíssimo automóvel. Vindo de Grinzing, foi planejada uma rodovia pavimentada, poupando a paisagem natural. Subiria só até Kobenzau para não estragar a vista. A estrada foi construída em 1905, em etapas, e depois foi ampliada, na época do estatismo, como programa para sanar o desemprego em massa. Com 15 quilômetros, a Hohenstrasse, como é chamada, é até hoje a estrada mais longa de Viena, indo de Leopoldsberg até Neuwaldeweg, uma rota essencial para quem vai passear. Tudo isso se deve ao cabeça dura que enfrentou duramente a privatização esboçada pelos Habsburgos. No fim, o ex-oficial conseguiu desdobrar seu talento e, para surpresa de muitos, tornou-se político. A polêmica dos bosques de Viena foi o alicerce da sua carreira política, porque depois dessa experiência ele começou a denunciar e combater outros escândalos na Baixa Áustria, em Modlin e em outras partes do Império. Ele aproveitou os contatos que tinha obtido na imprensa para denunciar outros abusos. Para entender melhor a personalidade dessa figura e sua atuação, vale a pena examinar a sua carreira posterior. Como prefeito de Modlin, ele certamente mostrou a que veio, mas frequentemente surpreendia a Câmara Municipal, com medidas que não tinham sido debatidas. Ele era um homem prático, um homem de ação, alguém que fazia cálculos em vez de concessões, negociações ou agrados aos outros. Mas a sua espinha dorsal era tão sólida quanto a sua teimosia. Como tinha muita experiência, ele naturalmente estava alarmado com o estado do exército imperial. Mais tarde, como político, ele renunciou à sua aposentadoria de oficial para poder relatar abusos no exército e criticar esses abusos. Foi preciso figuras como ele para que a Áustria do fim da monarquia fizesse a virada rumo à constitucionalidade, à liberdade de imprensa e à participação dos cidadãos. Podemos dizer que Schoeffel empreendeu uma luta contra o capital, porque ele achava que floresta, ar, são valores que não são explicados e valorizados pelo capitalismo, mas coisas que ficam fora da alçada dele. O processo Schoeffel demonstrou muita coisa, demonstrou como é importante a liberdade de imprensa, como a questão ecológica é importante, como é importante que alguém fiscalize as privatizações.
É toda uma série de aprendizados que se pode obter historicamente desse contexto.